voltando aí na sua casa, vamos falar de uma coisa que tá assim de arrepiar os cabelos, não é não, Rebouças? Não é não, Márcio? Exatamente. Segurança pública. O que é que está acontecendo no nosso estado, gente? As pessoas... Teve um caso essa semana aí que o doutor Henrique denunciou, o delegado de polícia. O cidadão pegou um Uber para visitar a mãe dele na Barra do Ceará, salvo engano. Chegou lá na Barra do Ceará, como as pessoas não conheceram, já fazia muito tempo que ele não ia ver a mãe, o pai. Os caras lá não conheciam ele. Levaram ele para um lugar lá, uma residência. Amarraram as pernas e os braços, e se não fosse a polícia militar, que foi acionada por populares, chegar lá rapidamente, eles iriam executar a pessoa. Quer dizer, gente, se chega o que eu quero dizer é o seguinte, se chega num estado desse, o que acontece? O que está acontecendo? É óbvio que toda a comunidade ali sabe quem é que está fazendo essas presepada. Quem são esses caras que querem dominar? Porque é o seguinte, esse papo de falar que favela, comunidade só tem gente que não presta é mentira. 99% das pessoas que moram em periferia, em favelas ou em comunidades, são pessoas que trabalham, que lutam, levantam 4h30 da manhã, labutam o dia todo e tal. Aí tem aqueles alma de gato, sabe o que é alma de gato, Rebouças? Alma de gato? Não. Em São Paulo a gente chama alma de gato aquelas almas ruins. Alma de gato. Espírito de porco. Espírito de porco, pronto. Tem aquela meia dúzia ali, que eu sou o cara, que quem manda sou eu. E a comunidade fica refém. Não dá pra polícia, aí é a minha pergunta, não dá pra polícia usar a inteligência e meter esses caras atrás da grade, porque é onde eles precisam ficar, atrás das grades. E lá o tratamento é diferenciado. E o nosso secretário de presídio, que é o doutor Mauro, né? Isso. É doutor Mauro, não é isso? É. Sabe tratá-los bem, com muito carinho. É lá que esses caras têm que ficar. Márcio, o que está acontecendo no nosso estado? É seríssimo. Vamos ficar refém até quando? Seríssimo, Marciele, porque nós tivemos uma redução na criminalidade em 2019, que a gente deu uma animada, os índices de homicídio, por exemplo, caiu, mas em 2020 já voltou com força total. E a coisa não está mais, somente como você bem falou, na periferia. Na última quinta-feira, por exemplo, de quinta para sexta-feira, o Capitão Wagner, ele fez uma postagem no seu Instagram mostrando isso, né? Ele falou que os moradores do Benfica, que é razoavelmente um bairro de classe média alta, estão abandonando as suas casas, porque as facções também já estão tomando de conta do Benfica. Eu moro na região da Varjota, entre a Varjota e a Aldeota, área nobre, né? E ali nós não temos mais condição de sair no final da tarde para fazer uma caminhada. A quantidade de moradores sendo assaltados, perdendo seu telefone celular, seu dinheiro, ficando preso dentro de casa, não pelo lockdown, e sim porque se sair, perde o celular, perde o dinheiro, quiçá a vida. Isso é muito sério. Por conta de meia dúzia que diz que eu, aqui quem manda sou eu. O bairro aqui é meu. Exatamente. O bairro aqui é meu. Quem manda aqui sou eu. Várias reportagens, por exemplo, G1, no segundo semestre, homicídios crescem em todas as regiões do estado do Ceará. Cresceu em todas as regiões. E o que seriam as regiões? 22 regiões. Não teve nenhuma que escapou. Em todas as 22 regiões do estado, os homicídios cresceram. Tem outro relatório que fala sobre 178% a mais de homicídios em alguns meses de 2020. E isso com lockdown. E isso com as pessoas presas em casa. Automaticamente, aquelas que saíram para o baile, saíram para o restaurante, voltaram tarde de casa, diminuiu, e assim mesmo o número de mortes violentas só cresce no estado do Ceará. Rebouças, o que está acontecendo, Rebouças? Se você entrar no meu canal no YouTube, Carlos Rebouças, você vai encontrar uma reportagem de 7 anos, 2013, são quantos anos? 8 anos, já agora, 2021, 8 anos. 2013, uma reportagem do canal TV Cidade, né, aqui de Fortaleza, do Ceará, aonde eu fui entrevistado sobre o aumento na violência e nos casos de morte violenta de homicídio.
Naquela reportagem, em 2013, já havia no início do ano 20% de aumento nos homicídios. 2013. E aí eu falei sobre a questão da violência, falei que não é só a polícia que resolve. Nós tivemos aqui um programa passado muito bom. Assista aí o Acerto de Contas, quando nós tivemos aqui com o Major Ezequiel falando de segurança pública. Inclusive falei disso que o Márcio falou agora, da ocupação. E o Major Ezequiel é um exímio conhecedor do do tema. tema. Eu falei, inclusive, de tomar o espaço. Aliás, um abraço público. aqui do Acerto de Contas Sim, do Major com Ezequiel. certeza. A casa aqui é sempre Com certeza. vossa. O seu Seja conhecimento bem-vindo. é sempre bem-vindo. Né? Então, falei, Márcio, sobre essa questão de tomar o espaço público. Quando a população ocupa o espaço público, a violência diminui. Quando a população deixa de ocupar o espaço público, a violência aumenta. Isso é estudo ponto científico. E aí eu posso falar que é a minha área. Eu sou advogado criminalista, segurança pública é uma das minhas áreas. Então, eu falei até de um estudo de uma praça aqui no estado do Brasil, onde tinha 2 praças, uma próxima à outra, onde a praça que era bem movimentada, com várias entradas e saídas, com vários vendedores na praça. Os crimes que aconteciam eram crimes de furto, não tinha crime violento. E a outra praça, que era uma praça mais, digamos assim, histórica, com árvores, sem muito movimento, sem muitas entradas e saídas e sem comércio nenhum, ocorriam crimes graves, como estupro e homicídio. Então, a ocupação do espaço público é uma das coisas que inibe a criminalidade. Mas como é que se sai na rua com medo? Como o Márcio bem falou, a sensação de medo. Eu vou lhe ser bem sincero aqui, sem nenhuma... Eu não assisto jornal mais, eu estou com 6 meses que não assisto jornal. Né? Eu me informo pelo que eu quero ler, pela leitura e ler o que eu quero. É só coronavírus. Né? Porque jornal é só coronavírus, é só para morte, é para colocar as pessoas em pânico. Eu estive um dia desse em um posto de combustível, eu entrei para comprar uma água e perguntei para a moça, tudo bem? A moça quase começou a chorar, a moça do caixa. Eu disse, o que foi isso? Ela estava em pânico, porque não aguentava mais ver morte, ver... Você falou agora há pouco, Márcio, que a esposa dele viu os vídeos. Né? Não, aquilo causa síndrome do pânico, causa terror nas pessoas. Então o que eu quero dizer é o seguinte, sendo bem objetivo. Para mim, eu tenho vida normal, porque eu não assisto esse jornal. É isso que eu estou querendo dizer. O meu medo é da bandidagem. Não tenho medo de coronavírus, o meu medo é da bandidagem. Hoje, a epidemia de bala, o coronabala, no estado do Ceará, como é que nós ficamos equiparados a Rio de Janeiro? Parabéns, parabéns. Parabéns, governador. Parabéns, segurança pública do estado do Ceará. O Ceará Pacífico é uma ficção científica. A Coronavac é muito mais eficaz que o Ceará Pacífico. O Ceará Pacífico, já desde, tá melhorando. desde que foi lançado, tá melhorando. porque tem 50%. Tem 50%. Boa, o Ceará Pacífico, desde que foi lançado, nunca conseguiu diminuir a violência. O cidadão cearense está refém e agora está piorando. Porque nos bairros de periferia nós ouvíamos falar que uma facção ia lá e tomava a casa do cidadão. E aí sabe o que aconteceu? A classe média alta de Fortaleza fechou os olhos para isso e agora está acontecendo nos bairros de classe média. Isso. E se continuar fechando os olhos, vai acontecer nos bairros de classe alta. Olha o que eu estou lhe dizendo. De facção criminosa invadir apartamento na beira-mar e tomar posse. Cobertura na beira-mar. Não duvide não. Não tá longe. Já está acontecendo em bairro de classe média. E cadê a segurança pública? Ontem me falaram que esse novo secretário... Ontem me falaram... É um problema de sem vergonhice da gestão de segurança. Ontem me falaram que esse novo secretário que assumiu agora, eu não lembro agora o nome dele, ele foi superintendente da Polícia Federal no Ceará, me disseram que ele é um cara muito sério, e me disseram que eu gostei, que me disseram que ele é muito bom em inteligência. Ele, quando esteve à frente daqui na superintendência da Polícia Federal, usou muito a questão de inteligência. Força bruta não vai resolver nada. Não vai resolver. O que vai resolver aí é a inteligência. Se for da forma que me falaram ontem, sobre o secretário, de fonte segura me falou, nós podemos ter um avanço em 2021. Trabalho inteligente. Aliás, você não vê a Polícia Federal dar tiro. Sim. Eles pesquisam, prendem, e vão na fonte. Abre um inquérito, entrega tudo bonitinho para o Ministério Público. Mas dá para acreditar numa mudança quando a Secretaria de Segurança e o próprio governo vem a público para justificar esses índices, dizer que o que está acontecendo em 2020, por exemplo, que aconteceu, é resultado do motim da polícia?
Foi Mas, isso que a polícia, Mas aí, foi isso que o Márcio, governo Márcio, declarou. Márcio, Mas, nós olha, duas coisas distintas. Qual é o governo do Ceará? Não, Qual é o não. partido? Sim. O PT alguma vez na vida chegou a público para assumir minha culpa, como o próprio Sua responsabilidade. Como o próprio Ciro Gomes diz. Ciro Gomes diz, o PT tem que vir a público e assumir a minha culpa. Teve roubo, teve corrupção, nós pedimos perdão, vamos expurgar os corruptos. Aí vai ficar quase ninguém no PT, né? Você responsabilizar o outro candidato que perdeu Nem o próprio em Ciro. Fortaleza, você responsabilizar aquele que não conseguiu ser eleito para a prefeitura de Fortaleza, responsabilizá-lo pelo problema da segurança pública. Me parece muito estranho isso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eles não fazem a minha culpa, nem a culpa nenhuma. Pegando a fala de vocês Não dois, pedem é o perdão. seguinte, como o Rebouças falou, esse secretário entrou agora. Então ele pegou a batata quente. vamos dizer assim, Assando. assando e tá quente na mão dele. É difícil, hein? Agora é o seguinte, eu há 20 anos atrás, eu tenho 60 anos, eu com a idade de 40 anos, eu já pensava o seguinte, Rebouças. Olha o que eu pensava. Nós estamos criando uma geração de monstros, porque é o seguinte, a sociedade é hipócrita e individualista. A sociedade é hipócrita e individualista. O ser humano é um ser individualista. Ele só se preocupa com o seu e os seus. A aqui do maioria. lado. A maioria, é. Então o que acontece? A sociedade ela vinha, olha, minha casa, vou pôr uma guarita, vou pôr segurança, meu carro anda com o carro blindado, e esqueceu da sociedade aí fora. E esqueceu dos menos favorecidos. Esqueceu. E esses garotos foram criados dentro de uma comunidade, onde a única oportunidade que eles têm de comprar um tênis ou uma camisa de marca que ele vê na TV, os playboy usando, é o quê? Trabalhar para o tráfico. A sociedade tem culpa nisso. Nós. O governo também abandonou. E outra coisa, daqui a pouco nós estamos blindando as nossas casas. Se não precisar colocar um tanque de guerra na frente do seu portão. Porque o que está acontecendo? Está aí. Os almas de gatos cresceram. Poder paralelo das O facções. poder paralelo estão dominando. Acolhendo E não dá. os menores, acolhendo Exatamente. os adolescentes. E não dá pra gente pegar e falar, o culpado é só o secretário. Não dá pra falar isso. Porque é muita gente, é muita alma de gato, espírito de porco, como você falou. É muita gente. Então, sociedade, acorda. Cuidar dos seus. Eu falei para um amigo meu assim, eu te contar, eu não vou falar o nome dele, mas ele sabe que eu estou falando dele. Ele comprou uma Lamborghini nessa minha viagem, eu estive no Rio de Janeiro, o cara comprou uma Lamborghini. Uma Lamborghini de 3 milhões de reais. É um carro caríssimo, É, esportivo, concorrente Aí da eu disse pra Ferrari. ele assim, cara, bacana a tua Lamborghini, deixa eu te fazer uma pergunta, sem sacanagem? Sem sacanagem, porque eu não sou hipócrita. Rapaz, eu vi tanta gente puxando carrinho de papelão aqui na rua. Tu já pensou em comprar uma carrocinha para esse pessoal com burrico? Deve custar aí 2 mil conto, 1.500 conto. O carro dele custa 3 milhões. Ele riu e falou para mim assim, não, isso aí é problema dele. Olha o pensamento. Aí eu né? encerrei o assunto, eu falei, como é que uma pessoa que tem 3 milhões para comprar uma Lamborghini não pode ter a sensibilidade de entender o recado que eu quis passar para ele? Esquece que mora em sociedade. Esquece. Que vive em sociedade. Esquece. Então quem está criando um monstrinho na sociedade somos nós mesmos. Né? Então a sociedade, ela tem que se mobilizar mais, ela tem que ficar mais atenta. Claro, cobrar dos governantes, cobrar dos secretários. Responsabilidade. Mas a sociedade como um todo. A Constituição Federal diz que segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. De todos. Aliás, eu vejo o seguinte, eu vejo uma coisa assim, vocês sabem, eu sou ateu, mas eu vejo o trabalho dos pastores nas igrejas, nas comunidades e tal, e vejo o trabalho de muitos médicos, muitos sociólogos, enfim, que estão ali acompanhando uma sociedade e ganham uma mixaria, quer dizer, aí você chega para um cara que comprou um Lamborghini e o cara ironiza, não, ali é problema ele que puxa o Carlos carro dele. Maceri, você falou agora uma coisa que E eu lamento, porque nós estamos indo para um caminho que se nós não fizermos uma pausa nesse caminho e começar a raciocinar e refletir, nós vamos ter daqui não muito longe, nós vamos ter que brindar as nossas casas. Não vai ter polícia que vai dar jeito. E você, Marcelo, tocou num ponto agora que eu não posso deixar de exaltar aqui. Porque muita gente
sabe meter o porrete em igreja. É. Hoje estão misturando tudo no mesmo saco. Tem muita coisa ruim por aí, tem. Eu como pastor, presidente de um ministério, Igreja Bíblia e Fé, o Márcio também é eu como pastor, nós estamos muito bem. Sim. Também sou pastor. O Márcio como pastor. Uma coisa, Marcelo, é interessante porque não precisou sair de mim nem do Márcio, saiu de você. O trabalho que as igrejas têm feito no Brasil, de retirar drogados das ruas, traficantes das ruas, bandidos, assaltantes de carro forte que estavam com uma arma de grosso calibre em punho, hoje estão com a Bíblia em punho, pregando de casa em casa. Eu conheço vários. Eu falo para meus amigos o seguinte, que o Edir Macedo, o que você acha do Edir Macedo, Carlão? Eu acho o Edir Macedo um canalhão. Ele, como pessoa, acho ele um canalhão. Eu acho ele um grande empresário, para não falar nada dele como pastor. Um canalhão. Mas tem um mas lado, o trabalho da Igreja Universal... tem um lado bom, que ele fez o quê? Ele colocou as pessoas mais carentes, porque é o seguinte, gente, quem procura essas igrejas são as pessoas mais debilitadas, enfim, a maioria que procurou, e ele colocou a Bíblia debaixo do braço dessas pessoas. Ele conseguiu. Ele faz mais que isso, Marcelo. Não ele, não vou falar dele não. Ele conseguiu fazer isso, então então tem o seu mérito. As igrejas, como tem os Médicos Sem Fronteiras, que nós sabemos que os caras são voluntários. Eu chego no presídio aqui... Isso já foi provado cientificamente, Marcelo. O trabalho social das igrejas já foi objeto de pesquisa científica. Nós não precisamos nos ater apenas ao aspecto da fé do Rebouças, da fé do Márcio. Por exemplo, tem um cientista chamado Carl Rogers. Ele pensava como você em relação à existência de Deus. Ele não tinha nenhum compromisso com Deus, mas ele fez pesquisa científica e mostrou que muitas vezes a igreja faz um trabalho social mais impactante do que o próprio Estado. Não, aqui eu não quero falar de nenhum líder, né? O Marcelo falou de Macedo, não quero falar de nenhum líder de igreja, não, porque tem muita coisa ruim, como tem muita coisa boa. Mas deixa eu lhe explicar uma coisa, eu quero falar da igreja. Aquele com o chapéu moreno lá, como não, chama vamos ele? falar desse pessoal, pelo amor de Deus. Como é que é o nome dele? Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago. Este aí não é canalha. Não, vamos falar aqui, eu quero falar aqui. Não, mas eu não quero falar aqui, sabe por quê, Marcelo? Nós temos inclusive de separar esses grandes líderes aí da televisão das igrejas. Com certeza. Porque dentro de toda igreja tem gente boa. E eu, quando vou para o presídio trabalhar, defender os meus clientes, ver os meus clientes, como advogado criminalista que sou, eu encontro diversas vezes de várias igrejas, inclusive até da Universal, né? Pastores com mais 3, 4, 5 ali, dedicando o seu tempo, o seu dia, de outras igrejas também, dedicando o seu, como eu já fui fazer culto dentro de presídio, dedicando o seu tempo, dedicando a sua vida ali, eu converso com eles. Tem dificuldade, o acesso não é fácil, deveria ser facilitado, senhor governador e senhor secretário Mauro, deveria ser mais facilitado o acesso das igrejas aos presídios. A única ala da CPPL aqui no estado do Ceará que não tem intercorrência é a ala dos evangélicos. O que é intercorrência? É um cara matando o outro, arrancando o olho do outro, estuprando o outro. A única ala que não tem intercorrência é a ala dos evangélicos nos presídios cearenses. Inclusive lá, a pessoa fica presa de verdade porque quer. Na ala dos evangélicos é proibido fumar, é proibido ter aparelho. Mas na ala dos evangélicos é proibido. Não, mas sempre foi. Sempre foi proibido fumar, sempre foi proibido ter celular, sempre foi proibido o uso de droga. Certo? A pessoa ficava presa porque queria, porque nas outras alas tinha. Então, assim, o trabalho que as igrejas evangélicas fazem, eu não tenho aqui o menor medo de errar. Hoje nós ainda conseguimos andar nas ruas de Fortaleza, com medo, mas ainda andar, por causa do trabalho das igrejas evangélicas. Rapaz, deixa eu contar que uma coisa retiram pra vocês do Rio de Janeiro. criminosos diariamente das ruas. Vocês acham que Fortaleza tá ruim? Vem cá. Vocês acham que Fortaleza tá ruim? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu lá no Rio de Janeiro, essa semana passada toda, lá em Copacabana, depois eu fui para Búzios e tal, e tô andando no Rio. E eu olho, ninguém com relógio, ninguém com cordão no pescoço, ninguém com brinco e tal. Falei, não vou usar também, né? Bom, claro. Aí o meu amigo Rômulo Costa, aliás, um abração, que é dono do funk lá do Rio de Janeiro, um cara super conhecido, sobe qualquer morro, desce qualquer morro, olhou para mim e falou assim, ei, Marcelo, deixa, eu desci com o relógio, desci com o meu cordão, dei, não, tira isso aí, deixei no hotel. Mas tô com você. Não, mas aqui no Rio não tem essa. Então, quer dizer,
Você acha que tá difícil aqui? Mas aqui é igual, Maciel. Não, mas lá tá... Maciel, em frente nas ruas, Mas em o índice, frente... talvez esse tipo de coisa lá seja maior. Mas se você pegar a estatística do número de assassinatos no Ceará, tomando como base a população do estado e fizer analogia com o Rio de Janeiro, aqui a violência hoje é maior. Eu quero aqui exaltar o trabalho que o Dr. Mauro, que é o secretário de presídios, faz no presídio, e lá doa a quem doer. O tratamento é rígido. E tem que ser. Às vezes ele exacerba, viu, Marcelo? Porque o cara, quando cai lá dentro, ele tem que saber que ele caiu lá porque fez coisa errada. Mas ele não tem que ir pro presídio para ser maltratado, feito um bicho, não. Mas assim... Tem que cumprir o que está na lei. Tá preso, não fumar, ele tirou não beber, não tem tirou conta. cigarro, tirou celular e não tem... Claro, aí tá certo, aí tá certo. Tem que estar preso. Parabéns, Mauro. Tem que é tá isso aí. preso. Senão, que aqui teve uma época aqui no Ceará, nós sabemos, alguns anos atrás, que os caras compravam alas aqui das facções. E não tem esse negócio de G10, CV. Lá, se é CV, bota lá com o G10. Vocês se virem aí, resolvam o problema de vocês. Pra mim, Tá tudo certo. preso é preso. Tá certo. Então eu queria exaltar e parabenizá-lo pelo seu trabalho aí feito nos CPPO. Eu quero aproveitar e dizer que respeite mais as prerrogativas dos advogados, né? Os advogados, nós estamos hoje vivendo um período de exceção no estado do Ceará. A Constituição proíbe, imagine você ser preso, Marcelo, porque qualquer um pode ser preso, Qualquer um. E você ir para uma triagem de um presídio hoje no estado do Ceará, e você ficar 14 dias sem poder ver seu advogado. É o que acontece hoje no estado do Ceará. Isso é um absurdo, isso é ilegal, isso é inconstitucional. E a OAB calada está e calada está ficando. Se qualquer pessoa for presa hoje no estado do Ceará, vai para a triagem. Quando tiver na delegacia, consegue falar com o seu advogado. Foi para a triagem dos presídios, vai passar 14 dias sem poder falar com o seu advogado. Isso é inconstitucional. A Constituição Federal determina que não pode existir incomunicabilidade do preso, nem em período de guerra, com o seu advogado. Não pode. Então, Não pode. Porque o AB está... Não, nacional. Acabou. Nacional. Se a daqui não está fazendo, a Nacional está preocupada em brigar com o Bolsonaro, o que nós estamos vendo aí. Então, assim, eu quero deixar aqui um recado direto, um pedido. O senhor Mauro, secretário aí dos presídios, vamos respeitar as prerrogativas do advogado. Qual é a diferença de um preso estar com seu advogado hoje, numa delegacia, e amanhã ele foi para a triagem, aí pronto, ele não pode mais falar com o advogado, com a desculpa de coronavírus? Isso é um período de exceção, que a Constituição Federal veda. Isso é um absurdo. A população tem que se indignar com isso, porque qualquer um pode ser preso, inclusive o secretário. Um dia pode ser preso. E aí não vai poder falar com seu advogado durante 14 dias para dizer o que está acontecendo, para dar a sua versão dos fatos. Isso é um absurdo, isso tem que mudar. Eu tenho uma pessoa que foi presa, que eu não vou citar o nome, um empresário, e ele me disse que o travesseiro dele, no presídio, era uma garrafa PET de 2 litros cheia d'água. Não tem colchão, não tem nada. E o travesseiro é uma garrafa PET. Conheço alguns que não o tem travesseiro é na Bíblia. Hã? Eu conheço alguns que o travesseiro é uma Bíblia. Até que decidiu ler. Não tem travesseiro, não tem colchão, não tem nada. Eu acho que deveria separar um pouco. Né? Os crimes, quem fez, quem cometeu, eu acho que tem que separar. Mas eu exalto o serviço do Dr. Mauro, porque antes de Dr. Mauro aqui, era uma baderna. Era uma baderna. Mas também não podemos ir para o outro lado. Vamos lá para casa, salão de casa, né? Vamos lá para casa. Para engorda. Vamos encontrar os amigos e tal. Sacanagem, né? Maciel. E a sociedade refém desses caras, alma de gato aí, não tem condição. E vamos acompanhar esse negócio do Benfica aí, né? Pra ver como é que vai ficar isso aí, porque o negócio aí tá feio, hein? Marcelo, e o número total de assassinatos no estado de 2020 ainda não está fechado, né? Nós estamos no começo do ano novo, mas já foi fechado os números do primeiro semestre, o comparativo 2019 com 2020. Dobrou a quantidade de assassinatos, né? Então, a expectativa é que pelo menos de 80% a 90% a mais de assassinatos no estado, no comparativo 2019 com 2020. E nós não vamos ter que esperar muito tempo para saber como é que está atualmente. Basta aguardar o que vai acontecer no próximo mês, em fevereiro. Porque fevereiro do ano passado, o crescimento foi de quase 3 vezes mais o número de assassinatos no comparativo fevereiro 2019
com fevereiro de 2020. Então vamos ver o que é que vai acontecer, já que esses novos responsáveis pela segurança pública estão iniciando esse trabalho aí. Vamos torcer, porque nós estamos falando aqui da segurança dos nossos filhos, dos nossos amigos, a nossa segurança. Não é um assunto qualquer. Isso precisa mudar. E nós precisamos acompanhar a sociedade, os mais carentes, porque é muito fácil nós que temos uma condição melhor ironizar aquele que puxa o carrinho de papelão na rua. Eu sempre digo uma coisa, viu, Rebouças? Se você tirar o filho do catador de papelão na rua, que anda atrás do pai no carrinho, e educar ele vai tirar o pai da rua. Com certeza. Né? Então nós temos que ficar atentos a isso. Porque nós vivemos numa sociedade, e não é uma sociedade formada só por você e teus familiares. Tem um reflexo de todos. E aqui, Márcio, você falou em números, e estatisticamente, tá, mas eu quero lhe falar em números absolutos. O pior é isso. O Ceará é bem menor que São Paulo. Aqui é uma comparação em termos de população. Mas o Ceará, em números absolutos de mortes violentas, ou seja, a somatória, sem ser proporcional, a somatória mesmo, só perde para a Bahia, que ultrapassa os 3.000, né? 3.249 no primeiro semestre de 2020, e de Rio de Janeiro, 2.728 no primeiro semestre. O Ceará, com 2.340 mortos no primeiro semestre de 2020, só perdeu para Bahia e Rio de Janeiro. Mas isso é o número Ficou atrás total? de São Paulo, número total. Então, na proporcionalidade que eu falei, né, para o Macieri, bate a informação. Eu queria dizer para vocês o seguinte aí de casa. Aliás, eu queria mandar um abraço também para o Coronel Márcio, que faz aquela maravilha no Raio, comandante do Raio. O Raio fantástico. O Raio é uma polícia fantástica, o Cotan também é uma polícia fantástica. Me parece que o Coronel Márcio está também agora na frente. Imagine, Marcelo, o que é ser policial. Aliás, Coronel, o senhor precisa vir aqui e nos dar uma entrevista para falar dessa polícia que tanto o senhor veste a camisa aí 24 horas por dia e que tanto defende a sociedade. Os nossos policiais batalham pela sociedade, pode ter certeza disso. Eu acompanho no dia a dia. Imagine o que é ser policial. Acabou, gente. Acabou o nosso prazo. No Ceará tão violento. Manda um abraço pro povo aí que acabou o nosso prazo. Deus abençoe, lhe proteja do homem mau, do homem sanguinário. E me siga nas redes sociais, só colocar Carlos Rebouças no YouTube, no Instagram, você me encontra. Ó, esse aqui que tá aqui embaixo é meu zap, me chama no zap para bater um papo, tá bom? E Márcio. Igualmente, que embaixo a técnica está colocando aí o meu Instagram e o meu contato, WhatsApp, telefonema, para você entrar em contato comigo. Educação, supletivo, faculdade, teologia, pedagogia, administração, presencial e EAD, é comigo. Fala comigo que você vai estudar numa das melhores instituições do Brasil, que é a FMB. Eu assino embaixo aí, viu? E é verdade. Eu quero dizer para vocês o seguinte, muito obrigado pela paciência que você teve aí nos acompanhar. A cartucheira eu guardei depois do primeiro bloco. E até semana que vem, nós estamos com vocês novamente. Um abraço a todos.